O livro de Gênesis não é o que te contaram. Ele contém duas histórias de criação. Ele esconde a verdade sobre os Nefelim e o Jardim do Éden. A Bíblia revela 10 segredos sobre o Gênesis que a igreja esconde de você. Prepare-se para a verdade proibida. Hoje vamos mergulhar na história proibida do Gênesis. Vamos descobrir quem foi a primeira esposa de Adão, o que realmente era a árvore do conhecimento e, o mais importante, qual é o segredo que ele guarda sobre a origem da humanidade. Fique até o final, porque o segredo número 1 é a chave para entender o nosso destino. Se você busca os mistérios mais profundos e proibidos da Bíblia, já deixe seu like e se inscreva no canal. Sua ajuda é fundamental para continuarmos a trazer esses segredos à luz. Agora vamos ao primeiro segredo. Segredo 10. As duas histórias da criação. Você sabia que o Gênesis, o livro que narra o início de tudo, apresenta não uma, mas duas narrativas distintas sobre a criação? Sim, o livro de Gênesis, que deveria ser a fonte de clareza, nos confronta com duas versões que, à primeira vista, parecem se contradizer. Temos a majestosa e poética criação em 6 dias, descrita em Gênesis 1, onde o homem e a mulher são criados simultaneamente. E logo em seguida, em Gênesis 2, encontramos a narrativa íntima e detalhada da criação de Adão a partir do pó da terra e, posteriormente, de Eva a partir de sua costela. Por que essa duplicidade? A Igreja, em sua busca por simplificação e dogma, optou por fundir essas duas narrativas, ignorando as nuances teológicas e históricas que cada uma carrega. Essa fusão esconde a complexidade da visão judaica antiga sobre a origem e a natureza humana. Segredo 9. A primeira esposa de Adão. Lilith. Este é um dos segredos mais suprimidos pela tradição eclesiástica. Antes de Eva, a lenda judaica, que remonta a textos antigos, nos apresenta Lilith, a primeira esposa de Adão. Lilith, ao contrário de Eva, foi criada simultaneamente a Adão, do mesmo pó da terra, e exigiu igualdade. Quando Adão se recusou a aceitar essa igualdade, ela o abandonou e fugiu do Jardim do Éden. Por que a Igreja suprimiu essa história? Porque Lilith se tornou um símbolo de rebeldia e feminismo, uma ameaça à estrutura patriarcal que a Igreja buscava estabelecer. Ao focar apenas em Eva, criada da costela de Adão, a Igreja reforçou a ideia da submissão da mulher. Mas a história de Lilith, o espírito indomável, continua a ecoar nos mistérios do Gênesis. Segredo 8. A árvore do conhecimento não era uma árvore literal, que realmente era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Igreja nos ensinou que era uma árvore literal, com um fruto proibido, mas a verdade é muito mais profunda. A árvore do conhecimento era, na verdade, um símbolo, uma metáfora para a aquisição da consciência moral. Antes de comer do fruto, Adão e Eva viviam em um estado de inocência, sem a capacidade de discernir entre o bem e o mal. O fruto não lhes deu conhecimento acadêmico, mas sim a consciência. Eles se tornaram como deuses capazes do Juger. A Igreja simplificou isso para um fruto proibido para tornar a história mais acessível, mas ao fazer isso escondeu a profundidade teológica da queda. Segredo 7. O Jardim do Éden não era um paraíso terrestre. O Jardim do Éden não era apenas um parque temático perfeito. A palavra Éden em hebraico pode ser traduzida como prazer ou deleite, mas o jardim era mais do que isso. Ele era um local de iniciação, um templo cósmico onde Adão e Eva tinham comunhão direta com Deus. Eles estavam sendo preparados para um propósito maior. A Igreja o transformou em um paraíso perdido para enfatizar a punição. Mas o Éden era, na verdade, um local de encontro e preparação para a humanidade. O que isso significa para nós hoje? Que o verdadeiro Éden é o local de encontro com Deus, que está dentro de nós. Segredo 6. Os Nefelim, os gigantes de Gênesis 6, este é um dos mistérios mais perturbadores e fascinantes do Gênesis. Gênesis 6:4 afirma: naqueles dias, e também depois, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Estes foram os heróis do passado, homens famosos como Noé, filhos de Deus, e esses nefilim gigantes. A tradição judaica e o livro de Enoque identificam os filhos de Deus como anjos caídos que desceram à terra e se misturaram com as filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes. A Igreja, em sua maioria, ignora essa interpretação para evitar a polêmica dos anjos caídos, preferindo dizer que eram apenas descendentes de Sete, mas a verdade está clara no texto. O Gênesis nos fala de uma intervenção sobrenatural que corrompeu a humanidade. Segredo 5. O dilúvio, a limpeza dos Nefelim. O dilúvio não foi apenas um castigo pela maldade humana. Ele foi, primariamente, um ato de limpeza genética e espiritual para erradicar a corrupção causada pelos Nefelim. Gênesis 6:5 diz que o Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado na terra. Essa maldade estava ligada à corrupção da linhagem humana. A Arca de Noé não era apenas um meio de salvação, mas a semente da nova humanidade, livre da contaminação dos gigantes.
O dilúvio, portanto, é um aviso para o fim dos tempos, uma promessa de que Deus intervirá novamente para limpar a terra. Segredo 4. A Torre de Babel. Não era uma torre literal. A Torre de Babel não era uma torre, mas um zigurate, um templo em forma de pirâmide escalonada, comum na Mesopotâmia. O objetivo não era apenas alcançar o céu fisicamente, mas sim unificar a humanidade sob um único poder e uma única religião, desafiando a ordem divina. A confusão das línguas foi um ato de Deus para impedir essa união prematura e perigosa. A igreja a transformou em um símbolo de arrogância, mas o segredo é que a Torre de Babel representa o perigo da globalização e da unificação sem Deus. Segredo 3. O sacrifício de Isaque. Um ritual pagão evitado. O sacrifício de Isaque, o Akedah, é um dos momentos mais controversos do Gênesis. A igreja o apresenta como o teste máximo de fé de Abraão. Mas há um segredo mais profundo. Na época, o sacrifício de primogênitos era comum entre os povos pagãos. Ao impedir Abraão de sacrificar Isaque, Deus estava, na verdade, rejeitando o sacrifício humano e estabelecendo um novo padrão para o seu povo. O carneiro substituto não era apenas um substituto, mas a rejeição divina do ritual pagão. O Gênesis, neste momento, se torna um livro de reforma religiosa, separando o povo de Deus das práticas pagãs. Segredo 2. A luta de Jacó. Uma batalha interior. Jacó lutou com um anjo ou com Deus? O texto diz que ele lutou com um homem e depois o chama de Deus. A igreja muitas vezes o transforma em um evento literal. Mas o segredo é que essa luta é um símbolo da batalha interior de Jacó. O enganador estava lutando contra sua própria natureza, buscando a bênção e a transformação. Ele saiu da luta com um nome mudado para Israel, aquele que luta com Deus e com uma nova identidade. O Gênesis nos ensina que a verdadeira luta espiritual é a luta contra nós mesmos. Segredo 1. O segredo da origem e do destino. O Gênesis não é apenas um livro de história. Ele é um mapa para nossa salvação e o nosso destino. Ao entender os mistérios da criação, da queda, do dilúvio e das promessas a Abraão, entendemos o plano de Deus para a humanidade. O segredo é que o Gênesis é a chave para a sua vida espiritual, pois ele revela a natureza de Deus e a natureza humana. Ele nos mostra que, apesar da queda, a promessa de redenção está presente desde o início. O Gênesis é o livro que explica por que estamos aqui e para onde estamos indo. O livro de Gênesis é muito mais do que uma história infantil. É um mapa para nossa salvação. Qual desses 10 segredos mais te surpreendeu? Deixe seu comentário abaixo. Se você busca os mistérios mais profundos e proibidos da Bíblia para nos ajudar a continuar desvendando esses segredos, se inscreva no canal e ative o sino. E se você quer ver mais vídeos como este, clique na playlist que está aparecendo na tela agora. Até o próximo mistério.